Então, olha lá, vamos ver a diferença. Antes eu tracei só os pontos. Agora eu tracei a linha média, que é média das médias e média das amplitudes. Depois eu traço os limites de controle que eu calculei. Então, com base nesses dados levantados, eu calculo os limites de controle e pus ali tracejar. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma ajeitada nisso, né? Está muito pequeno ali, está difícil de visualizar. Então, eu vou lá e faço um ajuste da escala, tá? E amplio ali, ó. Aquela escala inicial que eu usei foi para o ponto de partida, usando a tolerância. Mas agora eu tenho que melhorar, eu vou usar os limites de controle, não mais os limites de tolerância. Aí eu avalio a estabilidade. Como é que eu avalio? Se todos os pontos estão dentro dos limites, eu tenho um processo considerável estável. Quando eu tenho um ponto fora, o meu processo não é considerado estável. Então vamos resumir tudo isso. Os gráficos de controle fornecem uma interpretação gráfica dos dados da amostra. O gráfico de x-barra analisa a tendência central de uma amostra para a próxima amostra. O gráfico R analisa a dispersão ou a propagação dentro de cada uma das amostras. Esperamos que os valores plotados se comportem de forma aleatória e se situem entre os limites de controle. Roteiro básico. Então, fechamos assim esses steps de um roteiro básico. É isso que é o CEP em miúdos, tá? Mas ainda temos que tomar as decisões, depois temos ações a serem feitas depois de traçar a carta. Seguimos então, vamos lá, ainda nesse ponto. Variação em todas as coisas, a gente já falou bastante disso, mas quando eu trabalho medidas individuais, eu tenho uma dispersão muito grande, você vê naquele primeiro quadrinho. Eu vou aumentando as medidas, eu vou aumentando a concentração entre elas. Então, a variação de um processo natural, quanto mais medidas eu tiver, mais ela se aproxima de uma distribuição normal, ou seja, mais assertivo é o meu prognóstico. E essa variação natural inerente do processo, ela tem várias fontes de erro, né, de variação. A gente costuma tratar na indústria os 6Ms de medir. Você também pode usar os 6Ms dentro da área de serviços, dentro da área de comércio, é só você fazer as adaptações necessárias. Lembrando que no material que eu passei para vocês, hoje a gente já está considerando 7Ms, né? Já entrou o management, né? Que é o gestão. O sétimo seria a gestão. Erros provenientes da gestão, que antes não eram considerados. Aqui também, aqui ele colocou 5 só, mas vocês já sabem que são os 6 ou 7Ms. Esse é o nosso diagrama de causa e efeito. O nosso resultado é aquela dispersão que vocês veem no final. Distribuição independente e idêntica. Vocês viram isso em estatística. Para que eu considere as distribuições e considere que elas têm aleatoriedade, né, que essa aleatoriedade está garantida, eu tenho que sempre trabalhar com a presunção ou com a hipótese de que a distribuição é independente e idêntica. Ou seja, não importa tanto que estamos lidando com variáveis aleatórias distribuídas. O que importa é que essas variáveis sejam independentes e distribuídas de forma idêntica. Ou seja, tenha a mesma curva, tenha o mesmo modelo de distribuição. Se os dados medidos são variáveis aleatórias, I e D, então elas formarão uma distribuição constante com forma previsível, tendência central e dispersão. Se tomarmos as médias da amostra de tal distribuição, as médias da amostra serão normalmente distribuídas. O que significa? Obedecerão a uma distribuição gaussiânica, uma distribuição normal, certo? Amostra individual versus as médias, né? Quando a gente trabalha amostras de tamanho maior que 1. Ali, ó. Então, a variação natural do processo, se você vê aquela boca de sino em vermelho, você vai ver que é uma boca muito mais aberta. Tem muito mais dispersão associada, né? Ou seja, essa variação natural em cada um dos elementos é maior.
Quando eu trabalho na média de elementos coletados consecutivamente, eu faço uma redução nessa boca de sino, diminuindo esse meu range de variação, né? Que aí eu estou trabalhando com variação das médias. Então, felizmente, existe uma lei na natureza que controla o comportamento das médias e faz com que elas sigam uma distribuição normal. Os limites da distribuição de médias fornecem a base para os limites de controle vistos no gráfico de barras, ou x barra. Aqui nós temos algumas mudanças de comportamento. Chegamos a citar rapidamente na aula 2. Aqui ela está um pouco mais explícita. Então, uma distribuição original. Ao lado dela, nós temos uma variação na localização, né? Ou seja, um desvio de posição, desvio da média. Lá embaixo, à esquerda, nós temos uma variação na dispersão, ou seja, um achatamento e aumento da largura da boca, né? Ou seja, estou aumentando a dispersão. E no quarto, eu tenho uma variação da forma de distribuição, e aí o problema é mais sério, aí a gente não consegue previsibilidade.